Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Jéssica hoje para falar aí do uso do hífen. Acredito que muita gente tenha dúvida sobre isso, como utilizar o hífen, se usa hífen com bem-vindo, bem-vindo, galera, tem hífen, ok? Então, antes de iniciar a explicação do uso do hífen, vou pedir aqueles 3 favores de sempre, que o primeiro, deixe um like bem legal nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai adorar essa explicação. Segundo, se inscreve aí no nosso canal, não perde tempo não, caso você ainda não seja inscrito. E o terceiro, ative esse sininho e fica por dentro aí de tudo que está rolando por aqui. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos saber aí como a gente utiliza o hífen? Então, o hífen, como vocês sabem, né, é um sinal gráfico cujas funções estão associadas a uma infinidade de ocorrências linguísticas. Entre essas funções, eu vou citar aqui as principais, ok? Uma delas é ligar palavras compostas, que temos aí como exemplo arco-íris, beija-flor, amor perfeito, tá? Temos também ligar pronomes aos verbos, que temos aí comenta-se, disseram-me. Temos também separar as sílabas de uma palavra, como temos aí no exemplo tecnologia e ideia, tá? Separar uma palavra no final de uma linha corrida, ou seja, sabe quando você escreve e a palavra não deu ali no finalzinho da linha, você não pode passar da margem? Então, a gente também utiliza o hífen para dar aquela continuação na linha seguinte, tudo bem? Também temos aí ligar algumas palavras precedidas de prefixo. Quais são elas, professora? Anti-inflamatório, interregional, super-homem, beleza? E também, por último, ligar palavras que formem um encadeamento ali de ideias, que temos como exemplo Ponte Rio-Niterói, Rota Belém-Brasília e anos 1800 e 1810, tá bom? E agora? Agora eu trouxe para vocês aí a diferença do hífen versus o travessão. Não confundam, tá? O hífen a gente utiliza de acordo com algumas regras. Já o travessão a gente utiliza para marcar um discurso direto, né? Que é para iniciar aquela falazinha do personagem dentro de um texto. E também para destacar trechos em que, dentro ali do texto, né? Que pode ser substituído ali pela função da vírgula. Beleza? Olha aqui o exemplo que eu trouxe para vocês do uso do hífen. Arco-íris, como eu falei, e anti-inflamatório. A gente utiliza, né, o hífenzinho para poder separar as palavras, ó. Tá vendo? E o anti-inflamatório aqui temos o hífen separando. Já no travessão, olha como é diferente. No uso do travessão, lá no discurso direto. Nós temos no texto, né, temos a fala do personagem. Olha aqui. Maria disse, acordei agora. Então, repare que utilizamos aqui, ó, o travessão como, né, introduzindo a fala do personagem, tá bom? E agora vamos ver os casos em que a gente utiliza o hífen. O primeiro deles é aí a vogal mais vogal. Quando a primeira palavra, né, que o prefixo, né, a primeira palavra termina em vogal e a segunda palavra começa com a mesma vogal. Olha aqui o exemplo. É o exemplo de micro-ondas. Reparem que aqui, ó, nós temos o prefixo e a segunda termina em vogal, vogal O. E a segunda palavra também inicia com vogal. Então, vogal mais vogal, a gente faz o quê? Separa. Tudo bem? Então, temos autoobservação, micro-organismos, anti-inflamatório, contra-atacar. Reparem que todas elas terminam com... A primeira termina com vogal e a segunda inicia com vogal. Beleza? Vamos agora ver aqui a observação. Essa regra que eu mostrei no slide anterior, ela não se aplica, tá, aos prefixos co, pro e re. Por quê? Mesmo que a segunda palavra comece ali, né,
com a vogal, com a mesma vogal, a gente tem que separar elas. Desculpa, tem que juntar. Co, pro e re, a gente junta. Olha aqui o exemplo. Co-ocupar, reescrever, coordenar, reeditar, coobrigar e proótico. Beleza? Então, lembrem-se, aqui não adianta, tem que entender, tem que decorar. O co, o pro e o re, quando tá ali, quando tem esses prefixos, mesmo que a segunda vogal inicie com a mesma vogal que ele terminou, né, que é o e o e, tem que juntar, beleza? Então, aqui, nesses casos, não usaremos o hífen, tudo bem? Segunda regra, segundo caso, que temos aí a consoante, mas a consoante, a gente faz o quê? Separar. Usamos o hífen quando a primeira palavra termina com a mesma consoante que a segunda é iniciada. Olha o exemplo, para vocês entenderem melhor. Aqui nós temos sempre, né, a primeira palavra, aqui, ó, inter. Reparem que o regional começa com R também, que é a mesma vogal, a mesma consoante, né, que terminou a primeira. Então, a gente faz o quê? Usa o hífenzinho para separar. Interregional, com hífen. Interracial, com hífen. Subbase, com hífen. Subbibliotecário, com hífen também. Superresistente, com hífen. Beleza? Então, consoante mais consoante iguais, tá? A gente separa. Vamos agora ver o terceiro caso, que é o prefixo mais a letra H. Quando temos a primeira palavra, né? Na verdade, a segunda palavra iniciando com H, nós separamos. Então, prefixo mais a letra H, separamos. Beleza? Utilizamos aí o hífen. Olha o exemplo. Anti-herói. Repare que temos aqui o prefixo, né? A primeira palavra. E a segunda inicia com H. Então, temos o uso do hífen. Co-herdeiro. Também utilizamos o hífen. Olha aqui o Hzinho. Sobre-humano. Também usamos o hífen. Inicia com H. Super-homem. Também usamos o hífen, porque a segunda palavra inicia com H. Anti-higiênico também usamos porque a segunda palavra inicia com H. Tudo bem? Vamos ver agora a regra número 4, que seria aí que o prefixo sub é separado do segundo elemento por hífen, mas somente nos casos em que o segundo elemento vai iniciar pela letra B, H ou a letra R. Vamos ver o exemplo? Olha aqui. Nós temos subbibliotecário. Reparem que temos aqui o prefixo sub e a segunda letra inicia por B. Reparem que ela está aqui, ó. Subbloco, subhepático. Reparem que a letrinha H está aqui, ó. Então, iniciou com H, depois do prefixo sub, usamos o hífen, beleza? Subhumano. Temos também subreitor. Ó, repare que temos o R aqui também. Então, se após o sub inicia com a letra B, H ou R, usamos o hífen, beleza? E sub-região, tá bom? Vamos ver agora o quinto caso. Diante dos prefixos além, aquém, bem, ex, pós, recém, sem, vice, a gente utiliza o hífen. Vamos ver o exemplo? Olha aí. Além mundo, a queimar, recém-casado, sem teto, poderíamos ter ex-marido, ex-namorado, ex-prefeito, mais o que? Recém-nascido, todos esses aí, a gente vai escrever, todas essas palavras que eu falei, né, irão ser escritos com hífen, tudo bem? Regra número 6, o hífen encontra-se presente diante do advérbio bem e mal, quando a segunda palavra começar por vogal ou a letra H. Olha os exemplos. Mal acabado, mal-humorado, bem-humorado e bem-educado. Reparem que todas elas iniciam com uma vogal ou com a letra H.
Temos aqui uma observação. Fique atento ao que o advérbio mal pode se unir a outro elemento, né? O elemento seguinte, que comece por uma consoante que não seja a letra H, beleza? Nesse caso, a gente não vai utilizar o hífen, vai juntar as duas palavras. Olha o exemplo. Mal criado e mal falante. Temos o advérbiozinho ali na frente, né? O mal e o criado. Não utilizamos o hífen e juntamos as duas palavrinhas. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para a próxima. 7ª regra. Com prefixos circum e pan, diante de palavras iniciadas por vogal ou a letra M, N ou H, a gente vai utilizar o hífen. Olha o exemplo. Circum adjacente, pan-americano, tá? Circum hospitalar e pan-helenismo. Todas estão dentro da regra que eu falei, tá bom? Então, iniciamos aí, né? Utilizamos o hífen para escrever as palavras, beleza? Tem também circunmurado, circunnavegação e por aí vai, tá bom? 8ª regra, utilizamos o hífen mediante aos sufixos de origem tupi-guarani, que são apresentados ali por Açu, Guaçu e Mirim. Vamos aos exemplos, para vocês entenderem. Capim-Açu, Cajá-Mirim, Amoré-Guaçu. Beleza? Então, diante desses prefixos, utilizamos, desses sufixos, utilizamos o hífen. Tudo bem? E agora vamos ver os casos que a gente não utiliza o hífen. Não se utiliza mais o hífen quando o prefixo terminar em vogal e a segunda palavra começar por uma vogal diferente. Ou seja, olha o exemplo. Autoescola, antigamente, né, antes do acordo ortográfico de 2009, ele era separado por hífen, agora não é mais, agora ele é juntinho, beleza? Então, vogais diferentes são juntais. Olha aqui, autoescola, a segunda palavra começa com uma vogal diferente da que termina a primeira, então junta, sem hífen. Autoaprendizagem. Infraestrutura, então todas essas que temos o prefixo terminando com uma vogal e a segunda palavra iniciar com uma vogal diferente da que terminou o prefixo, é tudo junto, não usa o hífen, tá bom? Não usamos mais o hífen em determinadas palavras que perderam a noção de composição. Olha os exemplos. Paraquedas, tá? Antigamente era escrito com hífenzinho. Paraquedista também era escrito com hífen, tá? E manda-chuva, todas elas perderam aí o hífen, tudo bem? Observação importante. O emprego do hífen ainda permanece em palavras compostas que não contém um elemento de ligação, como também aquelas que designam espécies botânicas e zoológicas. Os exemplos que eu botei para vocês. Amarelo claro, bem-te-vi, conta-gotas, guarda-costas, erva doce, caneta tinteiro. Então, todas essas permaneceram com o hífen, tudo bem? Vamos agora ver que a gente não utiliza mais, né, o hífen com as locuções substantivas, adjetivas, pronominais, verbais, adverbiais, prepositivas ou conjuntivas. Nossa, professora, é muita coisa para lembrar. É muita coisa. Mas não usa mais o hífen não, tá bom? Olha o exemplo. Dia a dia, antigamente, tinha um hífenzinho aqui, ó. Tinha o hífen aqui. Hoje em dia não tem mais esse hífen. Fim de semana também não. Café com leite também não. Temos as exceções como sempre, né, gente? Exceção sempre. O hífen ainda permanece em alguns casos expressos por cor-de-rosa, água de colônia, lua de mel, beleza? Então, alguns casos ainda permaneceram. Também não utilizamos o hífen quando a segunda palavra começa com R ou S, depois de prefixo terminado em vogal. O que a gente faz? A gente
tira o hífen, né? E essas consoantes são duplicadas. Olha o exemplo. Antirreligioso. Antigamente tinha hífen, hoje em dia a gente faz o quê? Tira o hífen e duplica o R. Tudo bem? Mini saia já era assim mesmo, tá? Só permaneceu aí, entrou dentro da regra, a gente não vai utilizar o hífen para separá-las, tudo bem? Antissocial também, a gente fez o quê? Repetimos aí o S. Antissocial, tinha o hífen, agora não tem mais, a gente só dobrou o S. Ultrassom, antigamente era ultrassom separado, né, por hífen. Hoje em dia, só duplica o S. Beleza? Então, não utilizamos o hífen com prefixos terminados em vogal e quando a segunda palavra iniciar por R ou S. Nesses casos, o que a gente faz, professora? Duplica as consoantes, tudo bem? Duplica o R ou S. Não usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com consoante diferente de R ou S. Olha aí. Não vamos utilizar o hífen, hein? Entendam. Antinatural. Anteprojeto. Contra-cheque. Geopolítica. Semicírculo. Beleza? Então, não usamos o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante diferente de R ou S. O hífen não deve ser utilizado também quando o prefixo terminar em consoante e a segunda palavra começar por vogal ou por uma consoante diferente. Vamos ver o exemplo. Hiperativo, hipertenso, interescolar, subemprego, superpopulação. Então, nesses casos, a gente vai juntar as palavras e não vai utilizar o hífen, beleza? Chegamos ao fim da explicação. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham entendido. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, tá? Ativa o sininho e fica por dentro de tudo. Um beijo, fiquem bem e até a próxima aula.